Aluno entra armado na escola em Goiânia, mata 2 colegas e deixa 4 feridos. Adolescente é filho de policiais militares e sofria bullying. A polícia de São Paulo prende suspeitos de matar as meninas Bia e Mel, de 3 anos. Acusados são os mesmos que sofreram tortura em tribunal do crime e foram soltos pela polícia por falta de provas. Operação contra a distribuição de pornografia infantil prende mais de 100 pessoas em todo o país. Protesto de servidores municipais de Porto Alegre termina em confronto. Lava Jato prende ex-gerente da Petrobras acusado de destruir provas. 9 pessoas são detidas no Rio acusadas de aplicar golpe contra operadoras de TV por assinatura. Santa Catarina suspende a produção e a venda de ostras e mexilhões por causa de uma toxina que faz mal à saúde. Pesquisa internacional afirma que poluição mata mais que guerras, doenças, fome e desastres naturais. A lei do farol aceso completa 1 ano com 1 milhão de multas nas estradas federais. E os convocados por Tite para os amistosos da seleção brasileira contra a Inglaterra e o Japão. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um adolescente de 14 anos entrou armado na escola em Goiânia e abriu fogo nos colegas. 2 morreram, 4 ficaram feridos, um deles se encontra em estado grave. O estudante disse para a polícia que sofria bullying e que se inspirou em massacres dos Estados Unidos e do Rio. A Prefeitura de Goiânia e o governo de Goiás decretaram luto oficial de 3 dias. 108 suspeitos foram presos hoje por compartilhar imagens pornográficas de crianças e adolescentes na internet. A mega operação do Ministério da Justiça e também da Polícia Civil aconteceu em 24 estados e no Distrito Federal. Até vídeos, olha só que absurdo, vídeos de bebês sendo molestados foram encontrados com os suspeitos. Na casa de um deles, os policiais apreenderam 1 milhão de arquivos de pornografia infantil. E no dia do enterro das 2 meninas encontradas mortas dentro de um carro, a polícia de São Paulo prendeu 2 suspeitos pelo crime. São os mesmos homens torturados por traficantes do local em que as famílias moram. Eles já haviam sido detidos, mas estavam soltos por falta de provas. Um aluno de 18 anos jogou uma cadeira na professora numa escola em Taguatinga, no Distrito Federal. O estudante, que já tinha histórico de mau comportamento, fugiu logo depois da agressão. Um motorista furou uma blitz e morreu baleado pela polícia depois de uma perseguição em São Paulo. Um protesto de funcionários públicos terminou em confronto em Porto Alegre. Hoje faz 1 ano do início da fiscalização do uso de faróis acesos, mesmo durante o dia nas estradas. Só nas rodovias federais foram aplicadas quase 1 milhão de multas. As indústrias de comida e bebida puxaram a criação de empregos em setembro, o 6º mês consecutivo de crescimento. Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio já podem consultar os locais de prova pela página do participante na internet ou no aplicativo do Enem para celulares. É preciso informar o número do CPF e também a senha cadastrada. O Enem será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. 6.700.000 estudantes estão inscritos. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A presença de algas que produzem uma toxina paralisante levou à proibição da retirada e também da venda de moluscos no litoral de Santa Catarina. O estado é responsável por quase toda a produção de ostras do país. A umidade da Amazônia chega ao centro-sul do Brasil. A formação de novas áreas de instabilidade associadas a uma baixa pressão atmosférica mantém a chuva na região sul. Os temporais ganham força entre Santa Catarina e o Paraná. A chuva se espalha entre as regiões norte e centro-oeste do país. Chove também no litoral do Nordeste e em boa parte do Maranhão. Só na área mais clara do mapa o tempo fica firme. O céu nublado mantém a temperatura baixa no Rio Grande do Sul. A máxima não passa dos 24 graus em Porto Alegre.
Já no Rio de Janeiro, calorão de 37 graus e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Em São Paulo, a máxima será de 30 graus, mas uma frente fria se aproxima e faz as temperaturas caírem no fim de semana. Os amantes da astronomia vão poder aproveitar as madrugadas para observar uma chuva de meteoros. O pico será de sábado para o domingo. O fenômeno é anual, quando o planeta cruza a nuvem de poeira deixada pelo cometa Halley. Um estudo divulgado hoje mostra que a poluição é a principal causa de morte no planeta. A poluição mata 15 vezes mais do que as guerras e o terrorismo. Foi preso hoje no Rio de Janeiro o ex-gerente da área internacional da Petrobras, Luiz Carlos Moreira da Silva, que é acusado de destruir provas e atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Em outro inquérito, ele é suspeito de receber propina na compra da refinaria de Pasadena. O ex-gerente e outras 6 pessoas foram condenadas hoje pelo juiz Sérgio Moro por corrupção e lavagem de dinheiro. Os advogados de Luiz Carlos Moreira da Silva, Jorge Luz e Bruno Luz informaram que só vão se manifestar nos autos do processo. Nós não conseguimos contato com a defesa de Djalma Rodrigues de Souza. A Odebrecht informou que colabora com as investigações. Já a Petrobras disse que busca ressarcir os cofres da empresa. O PMDB não vai se manifestar. E veja em instantes. Presa, quadrilha que fraudava empresas de TV por assinatura e enganava os clientes. Você vai ver já já. Nove pessoas foram presas hoje acusadas de um golpe milionário contra empresas de TV por assinatura. O esquema de fraude chegou a ameaçar a estabilidade da internet na cidade durante os Jogos Olímpicos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse hoje que o ex-ministro Gedel Vieira Lima parece ter sido líder de uma quadrilha. A afirmação coloca em dúvida uma possível delação premiada de Gedel. Procurado pelo SBT Brasil, o advogado de Lúcio e de Gedel Vieira Lima não retornou às ligações. O governo exonerou nesta sexta-feira 8 ministros que também são deputados. Eles voltarão à Câmara para aumentar a base governista na votação da segunda denúncia contra o presidente Temer na semana que vem. O Ministério da Justiça abriu um processo administrativo contra a Associação Brasileira de Companhias Aéreas e também 4 empresas de aviação. Em setembro, as empresas divulgaram queda no preço das passagens depois do início da cobrança pelo despacho de bagagens. A repórter Carolina Guaidas tem as informações ao vivo. Carol, boa noite. Quais são as acusações contra as companhias aéreas? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Olha, as empresas são acusadas de fazerem propaganda falsa e também de repassar informações erradas aos consumidores. No mês passado, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas divulgou um levantamento apontando uma queda entre 7% e 30% no valor das passagens desde que começou o despacho das bagagens. Mas a Fundação Getúlio Vargas e o IBGE disseram o contrário, que houve sim um reajuste de até 35%. Em nota, a associação disse que ainda não foi informada, mas que vai colaborar com as autoridades. Se de fato for confirmado esse aumento nas passagens, as companhias aéreas podem pagar multas de até 9,5 milhões de reais. Raquel. Obrigada, Carol. E a seguir, a lista de convocados pelo técnico Tite para a seleção brasileira. Apenas 4 de cada 10 brasileiros consomem frutas, verduras e legumes com a frequência recomendada pela Organização Mundial da Saúde. A gente volta já já. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas o consumo desses alimentos está muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Um estudo divulgado essa semana mostra que mais da metade dos brasileiros não consome nenhum tipo de verdura todos os dias. Vamos falar de futebol. A diretoria do Santos chegou a decidir hoje pela demissão do técnico Levir Coupe.
Mas o presidente do clube, Modesto Roma Júnior, voltou atrás a pedido dos jogadores. Ontem, o Santos empatou com o Sport e desperdiçou mais uma vez a oportunidade de diminuir a diferença de pontos para o líder Corinthians. Também hoje, o Cruzeiro acertou a renovação de contrato com o técnico Mano Menezes, que era sondado pelo Palmeiras. E o técnico Tite convocou hoje a seleção brasileira para os amistosos contra o Japão e a Inglaterra em novembro. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.